Saudação e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã do 26º domingo do tempo comum para meditarmos a palavra de Deus e fazermos a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, nós estamos neste 26º domingo do tempo comum, meditando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. Então, Jesus aqui, ele vai falar aos sumos sacerdotes e anciãos do povo a parábola do pai que tinha 2 filhos e os envia para a vinha. O primeiro, ele nega. Não quero, embora depois muda de opinião e vai. O segundo, ele diz: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Aqui está uma situação que se remete à nossa vida nos dias de hoje. Muitos de nós somos idênticos a estes 2 filhos. No primeiro momento, nós estamos disponíveis como o segundo filho. Eu vou, eu quero, eu aceito. Mas depois muda de ideia. Não usa da franqueza e da sinceridade para dizer não, mas diz um sim descompromissado. E este sim descompromissado, ele não gera conversão, e não gerando conversão, não gera salvação. O primeiro, ele disse aquilo que realmente estava em seu coração: não querer ir à vinha. E ele expressou verdadeiramente: não quero. Embora passado um pouco de tempo, ele muda de opinião e ele vai. Isso representa também a cada um de nós que olhamos para o convite de nosso Senhor Jesus Cristo
o convite de Deus para a nossa convivência de fé, para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida, e achamos atraente mais a vida mundana do que a vida divina. A vida mundana me oferece falsos prazeres que eu julgo ser verdadeiros. A vida mundana me oferece bem-estar que na verdade é um mal-estar, porque não tem a presença de Deus. Mas de repente, num dado momento, mudamos de opinião, mudamos de pensamento e vamos ao encontro do Senhor. E aí Jesus, ele faz a pergunta aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles foram unânimes em dizer o primeiro. Então Jesus lhes disse: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque os cobradores de impostos e as prostitutas precedem os anciãos do povo e os sacerdotes no reino de Deus. E precedem também muitos de nós, se nós olharmos somente com olhos julgadores a estas pessoas, sem olhar a profundidade do seu coração e sem fazer o caminho realizado por estes homens. Se nós olharmos para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que vários foram os cobradores de impostos que se converteram plenamente ao se encontrarem com nosso Senhor Jesus Cristo. Levi era cobrador de impostos. Mateus era cobrador de impostos. Também eles eram homens aos olhos dos sumos sacerdotes e anciãos do povo, homens pecadores públicos. Zaqueu era um cobrador de impostos. E, no entanto, eles mudaram de vida e não voltaram mais a pecar. A mulher pego em adultério era uma prostituta, embora só relata o pecado dela. Mas ela sozinha não pecava, tinha um homem junto, mas por ser homem, então já tinha uma certa cobertura dentro da sociedade. Mas ela voltou a pecar? Não, de forma alguma. A mulher que se encontra com Jesus no poço de Jacó, ela voltou a pecar? De forma alguma. E ela foi em sua cidade e convidou ainda os seus para virem ver Jesus. Então nós precisamos entender claramente isto, que para preceder qualquer um no reino do céu se faz necessário conversão, se faz necessário mudança de vida. Agora, o cobrador de imposto, o pecador público, pelo seu pecado público, ele não precede ninguém no reino dos céus. A prostituta, só por ser prostituta, não precede ninguém no reino dos céus. Ela precede porque ela se arrependeu. O pecador público, o cobrador de imposto, precede porque ele se converteu, ele mudou de vida. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
uma prostituta famosa da Bíblia, Raabe, ela também, ao passo que os enviados de Deus para investigar a cidade de Jericó, ela dá pousada em sua casa e, além disso, os esconde porque viu neles algo diferente. E ela, a partir do momento que teve um encontro com Deus naqueles modelos antigos, será que ela continuou prostituta? Vendo ela que a cidade toda, por sua mazela de vida e pecado, foi passado a fio de espada, homens, mulheres, crianças e animais, não sobrando nada, ela restou com a sua casa e a sua parentela. Será que ela voltou no meio deste povo distinto que a libertou? Voltou à vida pecaminosa? Obviamente que não. Mas hoje nós encontramos em determinados não pregação, porque se chamar de pregação é diminuir a pregação. Nós ouvimos em determinadas aberrações, infelizmente realizada por sacerdotes, que dão ênfase ao pecado e que o pecador, sem conversão, sem encontrar-se com a palavra, sem deixar-se modelar pelos preceitos, pela palavra de Deus, este já está salvo. Uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida prostituída. Este já está salvo, tem uma vida difícil. Nós temos a oportunidade de fazer escolhas em nossa vida. E se nós escolhemos pela miséria do pecado, se nós optamos pela miséria do pecado, nós não conhecemos o reino dos céus. Mas se, mesmo imersos no pecado, porque São Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde existia pecado, a graça foi sublime. Então, se nós, mesmo que um dia passemos pelo vale do pecado, da miséria do pecado, da sujeira do pecado, mas nos banhemos no sangue precioso do Cordeiro, nós fomos purificados e nós veremos a salvação que vem de Deus e do seu Cristo. É como está escrito lá no Apocalipse: aqueles que lavaram e alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Aquilo que era como a púrpura tornou-se como a neve. Aquilo que era o carmesim tornou-se como a lã. Então, a vida imersa no pecado, aproximando-se de Jesus, abraçando a fé verdadeira, entregando-se a vida a Jesus, convertendo-se de toda a mazela e imundície do pecado, nós receberemos o céu. Mas se o pecado for satisfatório, se o pecado for bonito, se o pecado for sedutor, se o pecado for algo que nos consome e que nós o consumimos prazerosamente, sem conversão, não veremos a salvação que vem de Deus. Então, portanto, quando Jesus vai dizer que
Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram em João. E vós, porém, não se arrependestes para crer nele. Estes permaneceram na mesmice. Ouvindo as palavras de João, não serviu de nada. É a mesma coisa de nós. Participamos da Santa Missa, participamos de pregações, participamos de encontro, mas não serve para a nossa mudança de vida. É mesmo que não crer no Filho de Deus, é mesmo que não crer em Deus, é mesmo que olhar para o sacrifício de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e vê-lo como sem importância para as nossas vidas. Então, portanto, queridos e amados, peçamos ao Senhor nosso Deus que abra os nossos olhos, a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso coração para acolhermos a sua palavra e que a sua palavra faça morada em nós e frutifique em nós. Amém? Então, nesta manhã, com todos os irmãos e irmãs, que neste momento reza conosco, medita a palavra de Deus conosco, peçamos a Deus nosso Pai pelos doentes, por aqueles que estão aflitos, aqueles que estão perturbados, aqueles que estão nos leitos de hospitais, para que o Senhor bondoso dispense todas as graças e bênçãos do céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus os abençoe, que Deus derrame graças e bênçãos sobre vossas vidas, conceda a todos o dom do amor e da paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe. Ficai em paz.